Santo Deus, poderoso. Oh, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que já foi ministrada através dos louvores, Senhor. Nós temos simplesmente que Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, Senhor, por tudo que o Senhor tem mostrado através desse ministério, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Jesus. Ah, Pai, não nos deixa ficarmos apáticos em meio a tudo isso que tem sido, Senhor, dito aqui, que tem sido ensinado da Tua palavra, do Teu caminho, Pai. No nome de Jesus, Pai, que agora as nossas mentes, Senhor, sejam levadas cativas à Tua presença, Pai. Oh, Jesus, não por capacidade alguma humana, mas porque o Senhor está no ambiente. E onde a Tua presença está, coisas acontecem, Pai, porque o Senhor é o dono do culto, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono das nossas vidas. Foi dito aqui, somos propriedades Tuas, Pai. Em o nome de Jesus nós Te pedimos, Deus, faz algo diferente hoje no nosso coração. Muda, Pai, a nossa forma de pensar. Age, Pai, com maravilha no nosso meio, Deus. Oh, Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos mais de Ti. Nós precisamos mais, Pai. Estamos ligados no trono. Estamos ligados, Pai, na Tua presença. Senhor, ai de nós, Pai. Oh, Jesus, toca as nossas vidas. Cobre-nos, Pai, com o Teu manto, cobre-nos com a Tua unção, Senhor. Lava as nossas vestes no Teu sangue. Lava as nossas vestes, Pai, no Teu sangue, Jesus. Transforma o nosso coração, Deus. Transforma, Pai, porque nós precisamos da Tua mão agindo. Nós precisamos, Pai, do Teu poder agindo. Nós precisamos, Senhor, da Tua palavra agindo em nós. Nós precisamos, Pai, sermos impulsionados pelo Teu Espírito, impulsionados, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Gera fé hoje, gera fé, Pai, no nosso coração para agirmos. Gera fé, Pai, para nós agirmos. Gera fé, Pai, para que a gente possa tomar atitudes certas, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se assente, meu irmão, um minutinho. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor falava aqui, né, que ele está sentindo uma presença diferente. E vamos ver se eu não vou me perder aqui. Oh, Jesus. Santo Deus. Glória a Deus. O pastor falava de uma presença diferente aqui. E não sei se você percebeu, a gente acabou combinando com o louvor. E o culto já começou, eles estavam aqui em adoração já, e você não foi nem chamado para entrar. Não sei se você percebeu isso. Algumas pessoas talvez não, que já chegaram, já estava o louvor acontecendo. Mas quem estava aqui na igreja desde o momento que nós começamos, sabe que foi assim. E é interessante, porque o que passou essa ideia? Eu senti ali uma presença muito, muito forte quando eles estavam aqui ensaiando. E eu pensei no meu coração, não, tem alguma coisa diferente. E por que tem alguma coisa diferente? Porque quando os irmãos chegam aqui para ensaiar, o culto já começou. Você sabia disso, meu irmão? Você já sabia que quando eles entram aqui na igreja, na verdade, o culto começa quando a gente acorda. A gente muda o ambiente. Uma vez o pastor Petrônio falou isso aqui. Só que nós temos que ficar atentos ao que o Espírito está dizendo. O pastor disse de uma presença diferente. Eu tinha sentido e combinei com o Nosley para que se começasse o culto de uma forma diferente. Porque a gente precisa estar atento à voz do Senhor. A gente precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo no ambiente. Às vezes a gente chega e fica ali fora conversando, não tem mal nenhum nisso, mas nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está dizendo. Se a gente olhar lá o texto de Lucas 2, que conta o nascimento de Jesus, diz que foi dado um decreto e que todo mundo tinha que retornar para a sua terra natal para fazer o recenseamento. E Maria estava grávida, perto de dar à luz, e ela não encontrava lugar em nenhuma estalagem, nenhum hotel para se hospedar. E ela foi parar numa hospedaria, na verdade, já como que é mesmo? Na estrebaria, né, que é onde os animais são recolhidos. Só que tem uma notícia muito, muito legal aqui para a gente aprender a ter atenção àquilo que o Senhor está fazendo. Porque naquele ambiente nasceu o Salvador.
do mundo. Só que quem naquele ambiente soube que Jesus era o Salvador do mundo? Os pastores que estavam no campo. Aí você pode dizer assim, mas o que tem a ver isso? Eu vou dizer para você, ambos estavam trabalhando. Talvez o dono da estalagem estivesse com muita correria, muitos afazeres, muitas coisas, e não parou para prestar atenção no que estava acontecendo ali. Mas aqueles pastores do campo também estavam trabalhando. Mas eles estavam atentos ao que o Espírito podia dizer para eles. E por isso, se a gente ler lá no capítulo 2 de Lucas, depois você pode ler, você vai ver que aqueles pastores foram visitados pelo anjo. E eles, sim, receberam a notícia de que o Salvador havia nascido em Belém. Eles pararam para ouvir a voz de Deus. Ambos estavam trabalhando, mas um grupo estava atento e o outro grupo não estava atento. Um grupo estava esperando algo acontecer. Um grupo acreditava numa promessa que existia sobre aquele lugar. Um grupo não estava atento. As pessoas da estalagem talvez não tenham nem ido ver o que aconteceu, talvez, com aquela mulher que chegou grávida. Mas os pastores, quando ouviram a notícia do nascimento do Salvador, eles foram correndo adorar. Eles foram correndo se prostrar aos pés de Jesus. Amém? E por que eu disse isso? Porque nós começamos o culto de uma forma diferente, para que a gente aprenda a não ficar esperando intermediários aqui da presença de Deus. O ministério de louvor não é um intermediário entre Deus e nós que estamos na nave. O pregador não é um intermediário entre Deus e nós que estamos na nave para ouvir a palavra. Porque a palavra fala lá em 1 Pedro 2,9, que todos nós somos sacerdócios santos, escolhidos por Deus. Nação santa, povo de Deus. Então a gente precisa começar a entender essas coisas. A gente precisa começar a entender que nós temos que andar no nosso dia atento, no nosso trabalho, na nossa caminhada, porque Deus está falando, e Ele quer coisas da gente. Ele quer nos direcionar a tomar atitudes, como foi cantado aqui, muitas coisas. Só que se você parar um pouquinho para prestar atenção, a palavra fala que nós somos sim abençoados, mas nós temos que fazer algo. Entenda bem, não é merecimento. A palavra fala que nós temos vitória, mas nós temos que fazer algo. Não é merecimento, mas nós temos que nos colocar debaixo da bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos que nos posicionar de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Amém? E é isso que a gente tem que começar a entender, para a gente caminhar de vitória em vitória na nossa vida. Senão, a gente pode pegar um texto como o de João 10:10, eu vou pedir para você abrir, porque começa aqui a ministração. João 10:10. O Celso não está aí, senão ele já recitava de cor para a gente. E por que a gente tem que ficar atento? Porque senão a gente corre o risco de pegar um texto como esse. João 10, verso 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Estou escutando aí as Bíblias folhando ainda, né? O farfalhar, como já foi dito aqui algumas vezes. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se a gente não estiver atento à voz de Deus para saber o que Ele requer das nossas vidas, a gente pode pegar um texto desse, onde Jesus declarou que Ele veio para que a gente tivesse vida em abundância e desprezar, simplesmente pelas coisas que estão à nossa volta, pelos acontecimentos que estão ao nosso redor. Que a gente vê um texto desse e fala assim, vida em abundância, o que é isso? O que é isso, né? A gente passando às vezes por tanta dificuldade, você começa a questionar assim, vida abundante? Mas só que, alguns dias atrás aqui, o pastor Fred pregou sobre o crescimento do crente. Sobre o crente aprender a respeito da palavra. Existem coisas na palavra de Deus que nós só vamos experimentar quando nós conhecemos ela em profundidade. Existem coisas nesta palavra que nós só vamos compreender
quando nós estivermos firmados nesta palavra. A gente precisa crescer em Deus. Foi isso que o pastor pregou aqui esses dias. Muitas vezes as mensagens aqui, elas te ensinam um caminho, mostram para você uma direção, uma atitude que tem que ser tomada, dão para você um direcionamento para a vida, dão para mim um direcionamento para a minha vida. E a gente às vezes não alcança aquilo que está dito na palavra, porque nós não estamos atentos para ouvir o que Deus está falando. Seja no nosso dia a dia no trabalho, em casa, na escola, em muitos lugares. Como aqueles pastores, nós temos que estar atentos a que Deus está falando. Amém? Porque senão a gente não vai experimentar essa vida abundante, meu irmão. Senão a gente não vai compreender o que é isso. O pastor Jorge também, alguns dias atrás, esteve pregando aqui a respeito de planos, sonhos, planejamento. Que a gente precisa planejar a nossa vida, só que planejar colocando isso diante de Deus. Colocar os nossos planos, os nossos sonhos diante de Deus. Porque aí Deus vai olhar, como foi cantado aqui, vai sondar o nosso coração, vai olhar para dentro de nós e vai ver, olha, esse sonho é um sonho que vale a pena investir. Este sonho é um sonho que também está no meu coração. Eu preciso fazer algo para que isso aconteça. Mas existem sonhos que quando você coloca diante de Deus, Deus logo incomoda e fala assim, não é desse jeito. E aí a gente começa a pensar, puxa, é verdade, eu preciso mudar isso aqui. Não é bem assim que eu tenho que fazer. Mas foi dito aqui, que a gente tem que planejar a nossa vida. A gente tem que imaginar algo para a nossa frente, para o nosso futuro. A gente tem que planejar e tem que colocar as coisas na lista do joelho. Lembra disso? Lista do joelho, meu irmão. Só que para que tudo isso aconteça, a gente precisa tomar essas atitudes que são ensinadas, caminhar de acordo com a palavra. Eu preciso confessar a palavra. E eu confessar essa palavra é agir em conformidade com ela. É tomar uma atitude diante de uma situação, de uma dificuldade, como Deus tem falado que eu tenho que tomar. Você sabia que muitos dos problemas que nós enfrentamos dependem muito mais das minhas atitudes do que exatamente Deus vai fazer? Sabe por quê? Porque Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Nele reside toda a autoridade para mudar fatos, situações, tudo aquilo que não está no teu alcance, tudo aquilo que não está no meu alcance. Ele é Deus. Depende muito mais de acontecer um milagre, às vezes, na minha vida, por aquilo que eu faço, e não por aquilo que Deus pode fazer. Você quer um exemplo? Eu falar assim, parece que eu estou dizendo que Deus não vai fazer. Não é isso não. Mas você quer ver um exemplo? Vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis 13. Esse texto vai esclarecer um pouquinho do que nós precisamos fazer para nós. De como a gente tem que andar. 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13. Está ali antes de Crônicas. Amém? Achou aí? Não? Misericórdia? 2 Reis. Vai caminhando um pouquinho aí. Vai passar Juízes, vai passar 1 e 2 Samuel. Aí já é Reis. Livro de Reis. Nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia, viu? Eu gosto de usar a palavra para fundamentar tudo que eu falo, que é para não falar bobeira. Para não falar bobagem. É verdade, você está rindo, mas é verdade, viu? Senão a gente corre risco de falar da gente. Então eu gosto de usar a palavra. Vamos lá, 2 Reis 13, o verso é o 14. Eu vou ler para você, do 14 ao 19. Diz assim: e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Não morreu ainda, tá? É que a minha linguagem é um pouco mais arcaica, então está assim. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Dizia que Eliseu era a força de Israel, porque ele representava Deus, é o profeta. E Eliseu disse: toma um arco e flecha. E tomou o arco e flecha. Deixa eu explicar. O rei estava chorando porque ele estava numa guerra. Ele estava numa guerra e os sírios iam destruir a nação.
Eles já tinham passado por muitos combates antes. Os antecessores dele já tinham sido mortos, até em combate, por conta de tudo que eles tinham sofrido em Israel por causa da idolatria. E agora, Jeoás estava ali reconhecendo diante de Eliseu que precisava tomar uma atitude de Deus, que não adiantava mais eles caminharem errado. Mas ele foi até lá e disse assim, Eliseu disse, toma um arco e a flecha, e tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Lembra que eu disse que depende muito mais de uma atitude minha do que exatamente do que Deus vai fazer? Olha só o que Eliseu disse para ele, ó, é a flecha do livramento do Senhor. Deus está dando para você o livramento agora da batalha. Deus está dando o livramento para você na sua situação. Deus está dando o livramento para você na tua casa. Deus está dando o livramento para você no teu trabalho. Deus está dando o livramento para você por qualquer coisa que você possa estar passando. Ele tem esse livramento para as nossas vidas. Mas vamos continuar para a gente entender a nossa atitude. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Olha o que a Bíblia fala que ele cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depende da nossa atitude ou não? Depende da nossa atitude ou não? A gente tem que tomar atitudes conforme a palavra. Olha aqui a instrução dele, fere a terra, fere a terra. Deus já tinha dado o livramento para ele, mas a disposição interior, a disposição de espírito do rei, a vontade dele, talvez até abatido, preste atenção, abatido pela guerra, não teve a ousadia necessária de tomar atitude como Deus queria que ele fizesse. O profeta já tinha dito para ele, é o livramento. E talvez por aquilo que ele estava enfrentando, ele se deixou esmorecer e não fez como Deus tinha mandado. Queria saber, o que você está enfrentando aí? O que você tem enfrentado na tua vida? Será que ela pode ser uma situação maior do que Deus pode livrar? Será que o seu Deus é pequeno o suficiente? A gente precisa entender que a gente tem que ter atitude. E aí eu vou usar até uma frase que o Silas usa numa pregação dele a respeito de atitude, que ele diz que atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Qual era a disposição do rei aqui? De se prostrar, desanimado. Diz que ele chegou em Eliseu e chorou, se debruçou sobre Eliseu, que estava doente numa cama, e chorou sobre o rosto dele. Essa era a atitude dele. Só que a disposição interior nossa tem que ser uma disposição que é resultado da fé. Porque a fé é agir conforme a palavra de Deus. A fé é agir naquilo que Deus tem nos ensinado, a caminhar da forma que Deus tem nos ensinado. Agir, nós precisamos ter atitudes de Deus. Olha só o que Jesus falou lá na parábola da casa construída sobre a rocha. Ele diz que o homem que pratica a palavra é semelhante ao sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Olha quantas atitudes. Praticar a palavra. E olha a atitude da parábola que ele usou. Constrói a sua casa sobre a rocha. O construir é praticar a palavra. Aquilo que a gente tem ouvido daqui. Aquilo que a gente tem ouvido que sai desse altar. A gente precisa tomar o cuidado de agir conforme a palavra. Vamos abrir Êxodo, vamos voltar mais um pouquinho? É o segundo ali, ó, Êxodo 14. Olha que tremendo é isso. Êxodo 14. Essa passagem é muito conhecida, todo mundo vai lembrar. A hora que a gente começar a ler, é o segundo livro, tá fácil agora.
Êxodo 14, o verso é o 15. Então disse o Senhor a Moisés. Opa, tem gente abrindo a Bíblia, perdão. Olha a atitude, olha o que Deus requer da nossa vida. Eu falei lá a respeito da atitude do profeta. Olha o que Deus vai falar para Moisés, presta atenção. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Ele tinha atrás o exército de Faraó e na frente o Mar Vermelho. O que Deus falou para Moisés? O que Deus falou para Moisés, igreja? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchem, olha a atitude aí, mais uma vez. Deus dizendo, ó, você tem que tomar atitude. Tem que marchar. Por isso que hoje o diaconato marchou aqui dentro, ó, batalhando pelo culto, batalhando pela tua vida, batalhando pelas coisas de Deus para você, para que você estivesse pronto para receber a palavra de Deus. É atitude. Nós precisamos tomar atitude com ousadia. Quem vai ter coragem de olhar para um mar na frente dele e marchar para cima do mar? Isso é ter ousadia na palavra. Isso é respeitar o que a palavra diz para você. Isso é respeitar quem Deus é. Às vezes as coisas na nossa frente parecem ser tão grandes, mas é isso que Deus quer. Lá em Atos 4:13, não precisa abrir que eu vou ser mais rápido, senão nós não vamos terminar hoje. 4:13, está escrito assim: então eles, vendo, aqui está falando das pessoas que viram a ousadia dos discípulos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que tremendo. Ousadia, a ousadia dada pelo poder de Deus, pela palavra colocada em prática. É isso, porque é assim que tem que ser na nossa vida. Não adianta a gente receber unção e ficar ali murchinho no nosso cantinho, e só querendo encher e querendo engordar e não fazer nada para Deus. Tem que agir com ousadia, abrir a boca, declarar a palavra. Aqueles tinham acabado de fazer um rebuliço ali onde eles estavam. E o que aconteceu? Eles reconheceram que pelaquela atitude ousada, Jesus tinha estado com eles. Quem nós somos aí fora? Quais as atitudes nós temos tomado nas nossas vidas? Será que a situação tem controlado qual é a qualidade, qual é a tua atitude, a intensidade das decisões que você toma? Será que a situação, a família, a pressão do trabalho, a pressão em casa, do marido, da mulher, dos filhos, talvez da falta de recursos financeiros, talvez da enfermidade, tem ditado qual é a tua atitude? Será que isso eu tenho deixado essas situações à minha volta dizer qual é a minha atitude? Então a gente precisa aprender que a gente não pode deixar situações à nossa volta controlar qual é a qualidade da nossa atitude. E para a gente ter certeza da qualidade das nossas atitudes, eu vou lembrar aqui de 4 elementos que a gente precisa controlar e tomar muito cuidado para não deixar influenciar a qualidade da nossa atitude. A primeira delas, o estado emocional. O nosso estado emocional pode influenciar na qualidade da nossa atitude. O rei estava sobrecarregado com a guerra e acabou cedendo àquele tipo de pressão e não agiu como Deus queria. Pedro e João, eles tinham ficado aprisionados, só que a ousadia deles foi diferente. Lá em Provérbios 24 diz assim, Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Será que quando você está angustiado, você deixa se abater? Se por qualquer problema você já deixa se prostrar, como o rei fez? Fica para baixo, é depressivo, fica angustiado, se torna uma pessoa negativa, que diz que nada vai dar certo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, com esse tipo de estado emocional, para não deixar que ele neutralize as suas atitudes, para não deixar que ele neutralize aquilo que você tem que agir, a coragem que você tem que ter para decidir alguma coisa.
A gente só vai se tornar vitorioso quando a gente aprender a controlar, inclusive o nosso estado emocional. É por isso que a gente tem que buscar os frutos do Espírito que estão descritos em Gálatas. É por isso que a gente tem que andar conforme Jesus falou: não andeis angustiado por coisa alguma. Para que nada possa bater, para quando a gente tiver que tomar uma decisão, a gente agir da forma certa. Para que a gente possa olhar para a vida de uma forma diferente. E aí eu entro no segundo ponto, que como a gente vê a vida pode determinar a qualidade da nossa atitude. Mateus 6, 22, 23. Quer ver como é importante a gente olhar com os olhos de Deus? Mateus 6, Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. A forma da gente olhar para a vida pode influenciar muito como a gente vai decidir as coisas para nós. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes são as trevas. A maneira como nós enxergamos a vida vai determinar as nossas atitudes. Se os teus olhos forem bons, amém? A igreja está aí? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso pode mostrar a qualidade da tua atitude. Coisas que representam a nossa visão de Deus, da ótica de Deus a respeito da situação. Os teus olhos, os meus olhos, precisam olhar para alguém e dizer: oh, esse Deus vai salvar, esse Deus vai alcançar, esta situação Deus vai reverter, aqui Deus vai operar, aqui Deus vai colocar no lugar, aqui vai caminhar conforme a vontade de Deus. É assim, olhos bons, olhos de luz, olhos que olham com os olhos do Senhor, não os olhos que olham com os olhos do mundo. Esse não tem mais jeito. Será que a gente tem olhado para as coisas com os olhos do mundo? Será que a gente tem olhado para a nossa vida com aquilo que o mundo fala? Ou nós temos olhado para as coisas à nossa volta como Deus quer que a gente olhe? A gente quer, às vezes, olhar para as coisas e falar assim: ai, Deus, não tem mais jeito não. O que é isso? Olha aí como é que está, já foi, ó, não tem mais jeito, não volta mais, já se perdeu, não tem mais solução. Mas só que Deus não fala isso não. Deus não fala isso não. Deus não fala isso não, meu irmão. E se tua boca está dizendo coisas contrárias do que Deus diz, você está sendo mentiroso, assim como eu fui muitas vezes. Se a gente falar coisas contrárias ao que está escrito na palavra, nós nos tornamos mentirosos. E por isso estamos pecando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que olhar para as pessoas e olhar com os olhos de Deus, por mais difícil que possa parecer. Por mais contrária que a situação possa estar, a gente tem que olhar com os olhos de Deus. Olhos bons, olhos de luz, para que o teu corpo seja luz, para que você seja cheio da luz de Deus. É assim. Só que a gente, às vezes, está passando por dificuldade, e aí tem até no nosso meio, lá eu usei da outra vez o exemplo, né, o tal do escapismo. O que é isso? O que é o escapismo? Às vezes a gente está tratando lá de um problema, seja no trabalho, na família, uma situação que é o bicho mais cabeludo do mundo, né? É um Golias de 2 cabeças, de tão grande que está. Aquela situação difícil. E aí o crente, miserável, em vez de falar assim: não, eu vou orar, eu vou agir, eu vou fazer a coisa certa, fala assim: ai, Jesus, volta. Ai, Jesus, volta. O miserável não quer a volta de Jesus. Ele quer escapar do problema. Ó, a gente tem sim que desejar a volta de Jesus, viu? Não estou falando nada contrário, não. Só que eu estou achando, e eu disse outro dia no trabalho, que se a gente deixar algum pacotinho lá,
Jesus vai falar assim para a gente, ó, eu vim buscar, mas fica aí que você tem que resolver isso aí primeiro. Pensou? Pensou? Às vezes, meu irmão, às vezes não. Eu posso dizer com certeza, 99,9% fazer a coisa difícil é fazer a coisa certa. 99,9% das vezes, fazer a coisa difícil é fazer a coisa certa. Tá? E aí a gente tem que começar a olhar com os olhos de Deus. Começar a pensar a respeito das situações como Deus pensa. Quer um exemplo? Vamos lá em Filipenses 4. Texto famoso também, muito fácil de lembrar depois. Filipenses 4. Está aqui facinho. Deixa eu ver se eu achei ou se eu comi bola. Opa, passei de novo. Minha Bíblia está com as páginas meio coladas, mas é de baba, viu? Não é porque as páginas estão coladas sem uso, não. Filipenses 4. Ali depois de Efésios, você vai passar primeiro a 2 Coríntios. Você vai passar ali Efésios. Aí está ali na frente, assim, logo em seguida Filipenses, antes de Colossenses. Se tiver em Hebreus, Tiago, você já passou. Pode voltar um pouquinho. Filipenses 4. Olha só como a gente tem que olhar com os olhos de luz. Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Lembra? Não deixa te abater? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Quantas ações, quantas atitudes, hein? Está com dificuldade? As tuas angústias sejam conhecidas de Deus através da sua oração. Tome a atitude de orar. Ore por aquilo que você precisa. Suplique a Deus, dobre o joelho, chora na presença dEle. E dá ações de graça. Dá ações de graça, porque Ele pode fazer. Amém? Dá ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Onde tem que estar os seus sentimentos? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não adianta ficar na situação. Não adianta confiar, talvez, na situação aí, naquele que te fez a promessa no trabalho, naquele familiar que prometeu que ia ajudar e agora não tem como vou ajudar, na pessoa que deu a palavra e agora não tem como empenhar a palavra. Amém? É em Cristo Jesus. Temos sim que confiar nos irmãos, mas aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Nós temos que aprender a depender de Deus. E olha aqui o segredo agora, da gente olhar com os olhos de Deus. Falou da dificuldade. Como é que você trata a dificuldade? Com atitude. Só que para você não ficar pensando bobeira, para o teu corpo não ser tenebroso e as trevas entrarem para dentro de nós, olha o que nós devemos fazer. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Será que eu estou pensando da forma correta a respeito das coisas? Será que eu estou pensando que o meu irmão é puro? Será que eu estou pensando o melhor daquela situação? Que vai sair coisa boa dali porque Deus falou para mim que eu tenho que agir, que eu tenho que ser corajoso, que eu tenho que permanecer, que eu tenho que seguir. Deixa eu correr aqui que está dando horário. O que também aprendestes e recebeste e ouvistes e viste de mim, isto fazei. Olha lá o que Paulo está falando para os filipenses. Faça, tome atitude, haja, pregue a palavra. Olha, decida trabalhar. Paulo trabalhava, você sabia disso? Paulo trabalhava para se sustentar. Ele era construtor de tenda. Pode procurar isso na Bíblia que tem, viu? Agora de cabeça não sei o endereço não, mas também vai procurar que você tem que ler a Bíblia. E o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Se a gente começar a pensar como o texto de Filipenses está falando, nós vamos mudar a nossa autoimagem. Você sabia disso? Você sabia que a gente vai começar a olhar para nós mesmos com os olhos de Deus? Sabia que a gente vai começar a olhar para nós como Deus disse que nós somos? Coroa da criação? Olha, humildade sempre, né? Mas Deus disse para a gente, em humildade, para que a gente tenha ousadia. Ousadia através da palavra.
Deus olhou para você e disse que você era um vitorioso, que eu era um vitorioso. Então eu sou um vitorioso, porque o Senhor falou. As dificuldades não vão me matar, porque o Senhor disse que nós teríamos aflições, mas que éramos para ter bom ânimo. Disse para ter bom ânimo, meu irmão, é para nós termos bom ânimo. Está difícil, mas tenha bom ânimo. O Senhor disse para que nós estivéssemos nele, porque nele todas as coisas são possíveis. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é só nele que eu posso. É só quando eu estou nele, enraizado, firmado na palavra, conhecendo aquilo que a Bíblia fala para mim, que eu posso agir. A sua autoimagem, a minha autoimagem, a respeito, aquilo que eu vejo a respeito de mim, do potencial que eu enxergo em mim, pode definir uma atitude minha. Não, isso daí é muito para mim. Eu vou contar aqui até o testemunho particular. Sabe que hoje não era para eu estar aqui pregando, né? Era outro pregador. Era outro pregador. E aí ontem eu estava de folga. E eu ia resolver algumas coisas familiares. E o Senhor sabe que nós devemos cuidar da nossa família, porque o Senhor fala que aquele que estão na fé, se não cuidar do teu familiar, não é da fé. Já caiu. É isso que a palavra fala. Lá em Tiago. Tá? Então a gente tem que cuidar dos nossos. E eu fui resolver algumas situações que para mim são extremamente importantes. Eu empenhei a minha palavra com o meu filho. Meu filho foi para a escola e eu fui resolver situações que eu tinha para com ele. No meio do caminho, o abençoado do pastor Fred me liga, não era ele o pregador, então não jogue pedra nele. Aliás, não jogue pedra em ninguém, porque o Senhor sabe todas as coisas. Se ele direcionou é porque ele sabia que precisava alguém ouvir isso que eu estou dizendo hoje aqui. Não sei se era eu, porque mudou a minha vida, né? Mas era isso. E aí o pastor ligou para mim assim, sabe, Vaso, olha, o fulano falou que não vai dar para pregar hoje, porque amanhã, porque ele tem um compromisso, ele tinha esquecido. Aí aquilo já subiu no meu estômago assim, ó. Aí na mesma hora eu já joguei para cima do pastor, prega o senhor. Falei no rádio, prega o senhor. O Nosley estava offline, eu não consegui falar com ele ali na hora. Aí eu falei, Jesus, o que eu faço? O que eu faço, papai do céu? E fiquei no meu coração, e a Adriana, prega, 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 prega. E fazia tempo que eu não subia aqui, eu falei, Jesus Cristo, eu não estou preparado, eu não me preparei, eu não parei para fazer a palavra, vou agora fazer um monte de coisa, quando eu voltar vou ter muita coisa para resolver, a quinta-feira vai ser uma correria como foi, não vou ter tempo de parar e ver, ai Jesus, o que eu faço, o que eu faço? Aí deu um negócio dentro de mim assim, vai. Aí eu falei, eu prego, não foi? Eu falei até meio duro assim, eu falei, eu prego. Tem atitude, né? Eu achei que eu não estava preparado. Ô Senhor, toda a glória é tua, Pai. Toda a glória é o teu nome. Senhor, 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 Senhor. Louvado seja o teu nome. Para dizer a verdade, eu nunca estou preparado. Que eu olho para mim, eu vejo tanto problema, eu vejo tanta dificuldade, aí eu falo assim, mas Deus... E aí Deus sempre me lembra assim, eu usei uma mula, eu usei uma mula, tem atitude. Aí eu falei, então é a palavra de atitude. Aí eu falei daquilo que eu usei aqui com vocês hoje, na hora que a gente começou o culto, deixa eu ver o que Deus vai falar. E eu estava dirigindo, e aí na mesma hora eu bati o dedo no rádio, a Adriana falou, vai escutar pregação, eu falei, vou ver se Deus fala comigo, não foi? Vou ver se Deus fala comigo, porque, meu irmão, é tremendo você ligar o rádio, precisando ouvir uma palavra, e aí Deus vem, ó, pá! E aí Deus vem, ó, pá! Aí sabe o texto que a irmã usou? Eu ia até usar, ó, a imagem, eu vou falar aqui com você, ó. É o texto que está lá em Provérbios 23:7, diz assim, pois como imagina em sua alma, assim é o homem. Como imagina em sua alma, assim é o homem. O homem nunca vai ser maior do que os seus sonhos, mas ele nunca vai ser menor do que as atitudes que ele toma. Viu?
O homem nunca vai ser maior que os sonhos, porque a gente sonha muito alto. A gente sonha às vezes alto demais. E se não for sonho de Deus igual de José, não adianta sonhar. Tem que sonhar, mas tem que ser sonho de Deus. A gente tem que sonhar, mas falar assim, pai, eu coloco na lista do joelho para ver se é verdade, para ver se é teu. Porque senão não adianta sonhar. Mas a gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar em quem Deus disse que nós somos. Se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar? Se Deus fala assim, vai, faz, e você fala assim, ai Senhor, como eu estava querendo fazer, ai Senhor, e aí você vai pedir para Deus te dar uma oportunidade para fazer o quê? Se quando Ele coloca a oportunidade na tua mão, você despreza. Você vai pedir para fazer o quê? Vai pedir para o pastor acreditar em você? Vai pedir para o teu familiar acreditar em você? Se nem você acredita em você, se nem eu estava acreditando em mim. Jesus, pega eu, Jesus. Eu aprendi o pega eu, viu? Porque a gente fala, pega ele, Jesus. Não, é pega eu, viu? É pega eu, porque tudo que eu vejo no outro, Jesus tem o dobro para falar para mim. Eu aprendi isso. Tudo que eu vejo no outro para falar, o Senhor fala assim, fica quieto que eu tenho isso contra ti. Fica quieto que isso aqui é teu. Fica quieto que esse pacote é teu. Ora. Está errado? Ora que eu vou mostrar a tua falha. Aí você ora achando que Deus vai mostrar a falha do irmão. Aí Deus fala assim, ó, muda aqui, ó. Ó, agora muda aqui, ó. Ó, agora tem esse passo aqui para você dar. Ó, muda mais um pouquinho aqui, ó. E vai mudando, porque o padrão é Cristo, viu? O padrão é Jesus. O padrão é Jesus. Não adianta, meu irmão. O padrão é Jesus. Não tem jeito. Lá em Amós 7:7 fala que Deus vai pôr um prumo no meio da nação de Israel. O prumo, aquilo que o pedreiro usa para colocar, para medir lá se o muro está retinho, se a construção está retinha. Deus tem um padrão estabelecido para nós. E é por isso que Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, que está em Cristo Jesus. O padrão de comportamento é Jesus Cristo. Eu preciso buscar o padrão que há em Cristo. Você sabia que tudo que Deus faz nas nossas vidas, preste atenção, eu vou repetir, tudo que Deus faz nas nossas vidas, quando Ele te dá unção, quando Ele te dá dons, quando Ele te dá bens, quando Ele te dá bênçãos, é para te tornar mais parecido com Cristo? Tudo, você sabia disso que é tudo? Tudo, não nada escapa. Você acha que você foi um mais queridinho, né? Puxa, Deus me abençoou. Ó, meu irmão, você quer saber até os bens materiais. É para que você se torne um pouquinho mais parecido com Cristo. Para que talvez aquilo alegre um pouquinho mais o teu coração, para ver se você tem a alegria que Cristo tem. Para ver se você lembra de quem te deu e agradece como Ele fazia por tudo, pelo pão. É para te tornar mais parecido com Cristo. Não tem outra saída. É preciso que a gente entenda isso. Mas a gente precisa confiar em quem Deus disse que nós somos. Quem Deus disse que nós somos. Só que não é para você encher sua bola, porque nós só somos isso porque Ele falou. É em Deus eu posso essas coisas. Em Deus eu sei que eu vou virar. Em Deus eu sei que eu vou fazer. Em Deus eu sei que as coisas vão acontecer. E aí a gente entra no quarto ponto a respeito das nossas atitudes. Acreditar em Deus. Nós precisamos nos encher de fé. Nós precisamos ler a palavra para que ela possa transpirar nos nossos poros, para que a gente possa agir de acordo com aquilo que Deus fala. Olha só, toda hora volta no mesmo ponto, né? Mas meu irmão, é atitude mesmo, de acordo com a palavra. É confessar não só com a boca, mas confessar com atitude. Deus disse que a gente confessava Ele com os lábios, mas a gente negava Ele com as atitudes. Tá isso, a gente precisa agir como Deus manda que a gente haja. E aí eu posso sim ir lá para o texto de Josué 1. Eu vou ler para você o texto de Josué. Ó, só para você entender um pouquinho da atitude que nós temos que tomar e que Deus vai fazer a parte dele quando nós temos essa confiança. Diz lá Josué, começa no 2, tá? Não vou nem ler que Moisés morreu. Coitado do Josué.
Coitado de Josué. Imagina, tudo que Moisés tinha feito, tudo que Moisés tinha realizado. A Bíblia fala que não teve homem, profeta como Moisés, que falava com Deus face a face. Os milagres que foram realizados lá no Egito, tudo que aconteceu lá. Imagina aquela nação toda agora na mão do ajudante. Ih, esse daí era o ajudante. Esse aí era o ajudante. Esse aí não, quem fazia era o outro, não é ele não. Ele estava só ali carregando a pasta. Está carregando a pasta. Só que é o que Deus fala para ele. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, olha aqui o ânimo que você tem que ter. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabia que Josué foi o maior conquistador de todos os tempos? Porque ele creu na palavra. Esforça-te, tem bom ânimo. Josué foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Nessa época aqui, os homens de guerra de Israel não eram exatamente homens de guerra preparados com escudos e espadas, como as outras nações tinham, exércitos treinados. Você tem que lembrar que é um povo que veio do deserto. É um povo que veio do deserto, transformou suas ferramentas de cultivo em armas. E Deus fez tudo isso. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado, olha aqui, como a gente precisa andar em conformidade com a palavra. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer prosperar e ser bem-sucedido? Anda na palavra do Senhor. Anda na palavra do Senhor. Não te mandei eu, Deus fala. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde quer que andares. Está difícil, meu irmão? Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou indo em frente, eu estou me esforçando para ter um bom relacionamento em casa, eu estou me esforçando para andar direitinho, para não errar, para falar a palavra corretinha com meu filho, com a minha mulher. Senhor, eu estou me esforçando, Pai, e eu creio que a porta que eu não posso abrir, o Senhor pode, o Senhor tem a chave. Pai, eu vou caminhar conforme o Senhor mandou, eu vou agir na tua força, Deus. Eu vou caminhar conforme o Senhor tem falado. Eu vou caminhar conforme o Senhor tem falado. Eu vou caminhar como o Senhor tem falado. Em atitude de fé. Em atitude. Ter atitude de Deus. Tomar as atitudes. As atitudes que a gente toma na nossa vida, elas vão determinar as atitudes que a vida toma com a gente. A gente precisa ter o cuidado de fazer conforme a palavra do Senhor. E a gente precisa ter o cuidado para fazer isso também no mundo espiritual. No mundo espiritual, funciona da mesma forma. Eu preciso ter atitudes espirituais para ser cheio. Eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar na palavra. Senão não adianta levantar a mão e orar no culto pedindo para ser cheio. Porque senão não vai ter, eu tenho que ter atitude de quem está cheio. Eu preciso agir dessa forma. Eu preciso agir como Deus quer. Eu não sei, eu sei de mim aqui. Qual é o resultado das minhas atitudes até hoje? Aonde as minhas atitudes me trouxeram até hoje? E eu não sei quais foram as suas atitudes até hoje. Mas eu sei de uma coisa, se você não está gostando muito do que a vida te tem hoje reservado, daquilo que você chegou hoje, você tem uma oportunidade
agora. É mudar radicalmente tudo que você tem feito. Se você olha para a tua vida e glória a Deus, pode glorificar o nome do Senhor e dar graça por tudo que tem acontecido, você está satisfeito com quem você é, com os relacionamentos que você tem, com a condição que você tem, você pode glorificar a Deus? Amém, meu irmão. Continue assim, buscando o padrão que é Cristo. Continue buscando o padrão que é Cristo. Mas se você está descontente com aquilo que você tem hoje uma oportunidade para mudar radicalmente tudo. Porque tudo que você fez de lá atrás, desde que nasceu até hoje, te trouxe aqui. E não adianta você falar que é culpa de fulano, ciclano, beltrano, situação, país, economia, porque não é. A palavra não diz isso. Não caia no engano do mundo. Tudo que você vive hoje é resultado das tuas escolhas. Tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas. Desde o meu nascimento até hoje. E se eu não gosto daquilo que eu vejo hoje, tem uma boa notícia para mim e para você. A gente pode ter muitas marcas do passado, mas o nosso futuro em Cristo está intacto. Está intacto. E vai depender de tudo que você decidir hoje. Vai depender de tudo que você começar a decidir hoje. Primeiro em oração. Primeiro em oração. O teu passado pode ter muitas manchas, mas a boa notícia é, daqui para frente, você pode colocar diante de Deus a tua oportunidade de crescimento. Desejar crescer na palavra e no conhecimento do Senhor. Planejar a tua vida, colocar os teus sonhos na lista do joelho e agir para que eles aconteçam. Agir para que eles aconteçam. Eu tinha vários exemplos aqui de homens de Deus que tomaram atitudes corretas. E por isso eles tiveram resultados excelentes na vida deles. Josué, José, Abraão, Noé, todos eles tomaram atitudes nas horas das adversidades e obtiveram resultados tremendos, excepcionais. Mas o maior de todos eles foi Jesus. Foi Jesus. E aqui, em Filipenses 2, 5, 8, diz assim: para a gente, o conselho, para as nossas atitudes, para os nossos sentimentos, para aquilo que nós pensamos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi humilde, mesmo sendo Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a atitude de Jesus, ser obediente à palavra, ser obediente a tudo aquilo que tinha sido designado para que ele cumprisse, até a morte. E porque ele tomou essa atitude de ser fiel, entenda bem, não é porque ele era o próprio Deus, diz aqui que ele se esvaziou, tomou forma de homem, sentiu dor, sentiu necessidades, sentiu fraqueza física quando deixou de comer, como eu e você. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. Essa foi a atitude. E olha o resultado. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós, com muita satisfação, o meu coração se alegra de reconhecer que Jesus Cristo é o meu Senhor, dobrar os meus joelhos e declarar que Ele é sobre todos. Mas isso, todos, a palavra fala, vão fazer um dia. Mesmo aqueles que não reconheceram como Senhor e Salvador. E hoje nós temos uma oportunidade. Aliás, nós temos duas oportunidades. Nós temos duas oportunidades. Para você que já entendeu essa caminhada, para você que já tomou essa decisão de mudar as suas atitudes em Cristo, já conhece a palavra e só precisava de um empurrãozinho para poder começar a praticar, assim como eu.
Hoje a gente tem a oportunidade de levantar a mão e falar assim: Senhor, eu quero fazer diferente. Eu quero mudar, eu quero deixar de ser o chato, cri-cri, ser aquele que critica, aquele que olha com olhos de desprezo e começar a agir conforme a tua palavra. Começar a falar que o Senhor vai fazer maravilhas, porque o Senhor tem poder para fazer. Começar a confessar a tua palavra com as minhas atitudes, com o coração que perdoa, com o coração que ajuda, que contribui, que com dificuldades próprias se levanta para fazer a obra. Esse é um convite hoje para as nossas vidas, para nós que somos já do Senhor e temos andado talvez aí um pouquinho cabisbaixo, deixando as coisas que o mundo tem dito impregnar no coração, mas a gente tem a oportunidade hoje de olhar com os olhos do Senhor para tudo aquilo que a palavra fala que nós somos, para tudo aquilo que ela diz que nós somos, e começar a andar de acordo com a palavra. Mas tem um segundo convite hoje aqui. E esse convite talvez é para você que não conhecia Deus. Eu não sei se no nosso meio todo mundo é cristão já, mas existe um convite especial de Deus, que é a maior de todas as atitudes. A maior de todas as atitudes que a gente pode tomar na nossa vida, que é reconhecer que Ele, Jesus, é Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas. Senhor, eu até puxei aqui meio gordinho, igual do interior, mas é Senhor, meu irmão, Ele é Senhor. Ele decide, Ele tem os melhores planos, Ele tem os melhores caminhos, Ele tem vida abundante se eu estiver firmado na videira, debaixo da palavra, agindo de conformidade com aquilo que Ele diz. Ele tem essa vida abundante para nós. Então todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estes têm um caminho mais excelente, este caminho de vitória. E vitória é passar pelas lutas. O problema é que muitas vezes nós vendemos um evangelho de solução aí para as coisas do mundo, mas a solução é para a minha vida, para a minha alma, para aquilo que eu era, para o meu destino. Essa é a solução do evangelho, porque eu não estou mais destinada ao inferno, eu estou destinada ao céu. Deus não coloca ninguém no inferno pelo poder dele. Você sabia disso? Deus não coloca ninguém no inferno pelo poder. Ele coloca as pessoas no inferno pelas decisões que elas tiveram. E hoje está aberto o convite para aquele que quiser aceitar Jesus. Para aqueles que não conhecem ainda esse Senhor, esse poderoso. Você pode levantar a tua mão hoje e aceitar Jesus, dizer que Ele é Senhor da tua vida e passar a caminhar numa vida diferente, uma vida abundante, como a gente leu lá no começo. João 10:10. A gente viu que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? E eu queria fazer esse convite. Não sei se todos aqui são cristãos, mas todos nós que somos, já tomamos essa decisão no nosso coração de aceitar o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Tem alguém hoje que quer aceitar esse Senhor Jesus, caminhar com essa firmeza de coração, com essa decisão? Amém? Eu entendo então que todos aqui já somos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Então eu queria orar com você. Agora, para você que compreende a palavra, você que já está caminhando nessa caminhada de fé, já está caminhando nesse espírito de verdade, porque nós precisamos caminhar em verdade, em espírito e em verdade diante de Deus. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu não vou chamar ninguém porque senão, não sei você, mas eu ia ter que me jogar aqui agora, aqui, ó, e ficar aqui espatifado no chão. Mas eu queria pedir para você fechar os teus olhos. Eu queria pedir para você fechar os teus olhos e começar a pensar se tudo que você tem feito, talvez a respeito da tua fé primeiro, tem sido o caminho correto, tem sido a atitude certa diante de Deus. Se você olha talvez para os prazeres da vida e esquece de que o Senhor te vê em todos os momentos, assim como muitas vezes eu faço.